Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso vídeo, Guia dos Perplexos, páginas difíceis da Bíblia, hoje com a exegese correta do texto de Gênesis 2. Então eu preparei aqui o texto, olha, tá vendo? Mas dessa vez correta. Fizemos aquela pequena brincadeira, um exercício intelectual, hoje vamos levar a sério. Vamos mostrar qual é a interpretação correta. Então vamos direto ao assunto para não perder tempo. Alguns dos nossos visualizadores parece que não acessaram um vídeo no qual exponho a criação de Javé e o descrevo. Não tendo esse vídeo, levaram a sério o vídeo anterior que intitulamos Javé é o mau juiz. Javé é mau. Então é necessário que esses visualizadores, em geral, vocês em geral, procurem esse nosso vídeo para saber o que é Javé. Porque o que nós fizemos ali foi o que os ateus, os espíritas, os livres pensadores, os maçons, os que são contrários à Bíblia e querem destruí-la, pensam, falam, dizem. Então foi uma maneira de mostrar como é que se apresenta errado. E agora aqui nós vamos mostrar como deve ser apresentado correto. Então nós temos aqui, colocamos para vocês o link do vídeo para quem quiser ver o que é realmente Javé. Porque alguém disse assim, aí não é tão ruim como você está dizendo nesse vídeo. E assim, vendo esse vídeo, entendam que demos uma visão distorcida de propósito para mostrar como agem certos ateus. Livres pensadores, maçons, espíritas e outros, com o objetivo de alertar, nós tivemos, e demonstrar como devemos nos premunir contra interpretações absurdas e abstrusas do livro sagrado. Foi, e eu disse o tempo todo no vídeo, não o que nós cremos, mas que espalham para desacreditar a Bíblia. Por favor, visualizem o vídeo em cima, cujo link está aqui, que é para poder terem uma ideia do que é Javé. Vou mostrar novamente o link, né? Vai estar na descrição do texto, né? Anexa ao texto, e vocês podem acessar. Então, você sabe que o vídeo vem com um texto esclarecedor. E nesse texto esclarecedor, então, estará esse link. Então, por favor, acessem e ali está o que é Javé. O que nós queremos é mostrar o pensamento errado, foi o que nós fizemos no vídeo anterior. Bem, então, agora, neste vídeo aqui, daremos a explicitação do texto tão controvertido e mal entendido por alguns dos nossos amigos, até dos nossos amigos. Um texto mal interpretado de propósito por um grupo, por uma linha de pensamento, e que foi levado a sério pelos nossos amigos e visualizadores. Então, vejam o link que vai estar na página, no texto explicativo que vai junto com o vídeo. Aí vai, portanto, a correta exegese pormenorizada e a hermenêutica do Gênesis 2. Esse é esse vídeo. Nós vamos então agora dar, portanto, agora a sério, o assunto a sério. A exegese e a hermenêutica de Gênesis 2. Desde a criação de Javé por Reshit, passando pela geração do mundo do Demiurgo, Javé, e terminando com o episódio da queda. Então vamos fazer as três coisas. Primeiro mostrando que Reshit existe e pré-existia. E aí, já mostramos várias vezes, mas está no programa de hoje. Então, antes de tudo, em Reshit, está aqui, né, o quadro, essa é o primeiro mundo, o mundo original. Reshit e as trevas vindo, Ain Sof Yaor. Então, Reshit cria Javé. Mas temos que partir disso aqui. Isso agora é sério. E vamos passar pelo mundo de Javé, como ele foi criado. Então, como é que Reshit criou o Demiurgo? Vamos ver como é que ele criou o Demiurgo. Aqui primeiro vamos ver, então, como é a concepção de Eliphas Levi de Reshit criando Javé. Assim, ó. A figura em branco, o deus de barba branca, o macroprósopo, é Reshit.
e o microprósopo é Javé. Então, de qualquer maneira, ele está representado em negro, o que significa que ele tem várias, vamos dizer assim, não é tão qualificado, mas não é aquilo que nós dissemos no vídeo passado. Ali foi um exercício intelectual, de exegese errada, para mostrar como é que algumas pessoas fazem para desmoralizar a Bíblia. Então aqui está, o Deus de barba branca é Reshit, no mundo dele, metade para cima. E do meio para baixo, o Deus de barba negra. E aqui vai ser o nosso mundo, essa pequena pirâmide, o mundo. Então serão 3 mundos. O nosso mundo, nós vamos chegar a isso, o mundo de Javé, metade para baixo do ovo, e o mundo de Reshit, que é a parte de cima. Isso vai ser o assunto do vídeo de hoje, e essa é uma belíssima concepção de Elifas, para que a gente possa entender o que vamos fazer, o trabalho que vamos fazer. Mais uma vez, vamos mostrar a página 38 do livro Cabala de Shimon HaLevi, onde está a tríade superna. Então, tudo começa aqui, a tríade superna. Então, o Ain, Sof, Aor, né? Erraram. Ain, Sof, aqui era Aor, botaram Ain. E aqui bem pequenininho, botaram Aor. Aleph, Val, Resh. Erraram. Essas 3 letras, Ain, Val, Resh, deveria ser isso aqui. Ain, Sof, Aor. E não Ain, Sof, Ain. Houve um erro. Mas tudo começa aqui. Esse é o universo primevo, é o horizonte horizonte da eternidade, e tudo começa aqui. Reshit cria o mundo dele, o primeiro universo, que é o universo bom, que está descrito nas páginas do Gênesis 1, que nós dissemos que é uma coisa maravilhosa, uma peça belíssima com um único erro. O idiota do divisor, do padre que fez a divisão em capítulos e versículos, ele comete a estupidez de fazer o Gênesis 1, aqui ó, ele faz o Gênesis 1 e vai descrevendo, aqui são notas explicativas, e de repente, por pura estupidez, ele bota um 2 aqui, mas isso aqui não é, já dissemos, essa parte é o fim de Gênesis 1. Então desconsiderem esse 2, peguem essa parte e subam, e ele começa aqui. Então em Gênesis 4, na verdade, é Gênesis 2. Aqui já seria outra numeração. Então, essa estupidez foi feita por um padre que dividiu, porque não era dividido em versículos e capítulos. Já dissemos isso antes. Então, depois de mostrarmos o horizonte da eternidade, o mundo de Ain Sof Aor, a tríade superna, e Reshit, né, o primogênito e unigênito da criação, o único criado por Ain Sof Aor, né, que os rabinos chamam Reshit, e nós chamamos de Jesus de Nazaré, na sua pré-existência terrena. Segue-se, desculpem, que a maioria dos tradutores omitem ou alteram aqui apontado no original, em hebraico, em traduções literais, portanto verdadeiras. Ou seja, a maioria dos tradutores omite ou altera o que vamos apontar aqui no original em hebraico, em traduções literais verdadeiras. Isso vai ser omitido. Então, vocês vão ver aqui a tradução literal verdadeira em hebraico, vai mostrar o que os tradutores omitem. Já fiz isso, estou refazendo, estou fazendo novamente para vocês. Então, Gênesis 2, ó, termina com a palavra Lashot. Asher bara Elohim Lashot. Então, são essas as palavras que estão aqui, estou apontando, né? Asher bara Elohim, tá vendo, ó? Estão vindo daqui para cá. Asher, essa palavra, bara Elohim Lashot, que Elohim, Deus, bara, criou para fazer. Então, no 7º dia, Elohim, bara, criou um ser para fazer. Está no original aqui. E a tradução em inglês está corretíssima, né? Diz,
E Deus santificou o sétimo dia, because in it he rested from o que which had created, o que ele tinha criado. Porque nesse dia ele terminou de fazer ele concluiu aquele ente que ele tinha criado para fazer. Então, Asher, Bará, Elohim, Lashot. Então, porque no sétimo dia, Asher, Bará, Elohim, Elohim criou, foi no dia Asher, em cujo dia Elohim, Deus, Bará, criou Lashot, um ser para fazer, Javé. Aqui está, portanto, explícita a criação de Javé. E dito em inglês aqui embaixo. A tradução correta, literal. Então, quem não faz isso, está de molecagem, ou então, por que está querendo esconder isso? Mas não está só nesta Bíblia aqui. Como eu já disse a vocês, também está na Bíblia do nosso queridíssimo Meir Metzila Malamed, a Lei de Moisés. Já mostrei e vou mostrar novamente, para ficar bem claro. A mesma coisa. Só que com a diferença que na Bíblia de Meir Malamed, nós temos aqui a tradução. E na tradução, desculpa, que é Gênesis 1, merece. Então em Gênesis 2 diz: porque no sétimo dia Deus terminou a obra que tinha criado para fazer. Olha, que tinha criado para fazer. Que criou Deus para fazer. Tanto faz. Está aqui, ó. Estão vendo? Então a tradução correta, literal, escrita, feita por Meir Metzila Malamed, que equivale exatamente a essa parte aí. Aqui, ó. Asher Bará, Elohim, Lashot. As duas Bíblias coincidem. Então, a Bíblia de Meir Metzila Malamed no original hebraico e aqui Malamed da tradução em português. E a Bíblia de em inglês, interlinear, que é do Rick Berry, né? Então, todas as duas dão o texto em hebraico, é obrigado. Todo o texto em hebraico tem essa é a criação de Javé, mas Malamed ainda dá a tradução em português. E a interlinear dá a tradução em inglês. E todos os dois dizem, porque no sétimo dia ele terminou aquele ser que ele tinha criado para fazer, ou seja, Javé. Quem não traduz assim está fazendo algo conosco que é muito maldoso. É uma conspiração, um complô, para que nós não venhamos a saber que Javé é um Deus criado. É o demiurgo. Continuemos. Essas alterações, então, vocês a partir de agora já sabem. Aceitarão se quiserem. A tradução correta está aqui, né? E descansou nele porque seu trabalho de tudo Deus criou para fazer. A língua hebraica é assim enrolada, né? Então está aqui, o texto está aqui, né? E nele Deus descansou da obra do ente que ele tinha criado. Doente é uma expressão infeliz, que ele tinha criado para fazer. Então, essa é a tradução correta, que não sabemos porque os tradutores omitem, porque eles alteram. Tá? Deve ter uma razão, mas é um complô, é uma safadeza, para que a gente não saiba que Javé é um Deus criado, é um demiurgo, é um Deus menor, é uma divindade menor, que criou o mundo. Então, Reshit cria Javé para Javé criar o mundo dele. E como é que Reshit faz isso? Reshit pega a substância da sua substância e põe à disposição de Javé. Vamos mostrar aqui na Bíblia mais bela do mundo, já mostramos, vou mostrar de novo. Então Reshit começa criando Javé, Asher, Bará, Elohim, Lashot, é assim que está. Depois ele pega a sua substância e ele então coloca à disposição
de Javé. Para quê? Para Javé pegar essa substância pré-existente, aqui apresentada como sendo barro, e fazer. Então, de onde é que Javé está tirando o material? Javé é um demiurgo. Ele forma, ele arruma, ele vamos dizer assim, faz, mas ele faz de uma substância pré-existente que está simbolizado por esse círculo, e ele está aqui. Então ele não é capaz de criar uma substância. Ele recebe a substância. Então ele é criado por Reshit e Elohim, e depois dão a ele a substância, depois de criarem ele, dão a ele a substância, para que ele, nessa substância, ele faça a obra dele. Você vê que aqui já tem o barro. O barro está aqui nessa substância criada. Ele não é capaz de criar uma substância. Então ele tem que trabalhar como mestre de obras, com a areia, o cimento, a pedra, a brita e tudo que já existe. E essa coisa que já existe é simbolizada por esse círculo aqui, e aqui é Javé, com esse material como mestre de obras. Javé é o mestre arquiteto, o grande arquiteto do universo. Então, sem esse material, Javé não iria conseguir fazer nada. Então, Javé é criado, o demiurgo. Asher Elohim Bará Laashot, que Deus, que eu estou dizendo na ordem certa, que Deus criou para fazer. Meir Metila Malamed, da tradução do texto em português, já mostrei a vocês, exatamente como está no original, e Rick Barry, aqui na Bíblia, na tradução, na versão bilíngue, em hebraico e inglês, ele também dá a tradução correta. A pergunta é, se o texto verdadeiramente é isto que nós estamos mostrando a vocês, por que que os tradutores não fazem a tradução correta? Se o original em hebraico, em todas as Bíblias hebraicas, é isso, então por que não se faz a tradução correta? Há um complô, há uma conspiração, porque isso levaria a gente a perceber que há dois deuses, um Deus maior e um Deus menor. Nós não somos, portanto, monoteístas, como se classifica a religião cristã entre as três grandes religiões monoteístas, islamismo, judaísmo e cristianismo. Não é verdade. Existe um Deus maior, que é a tríade superna, Ain Sof Aor, né, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sabedoria, poder e bondade, e existe, eles criam Reshit, e aí esse é o quadro que nós mostramos. Ali será feita a primeira criação, Gênesis 1, belíssima. Pronto. Aí o que é que eles fazem? Reshit cria Javé. Asher, Bará, Elohim, Laashot. Ou seja, aquele ser que Elohim, que é o nome que se aplica ao quadro todo, o Ain Sof Aor, junto com o Reshit, criou para fazer. Então Javé é um Deus criado. Nós temos dois deuses na nossa Bíblia, gente. Esse é o fato. Um Deus maior, chamado Macroprósopo, e um Deus menor, chamado Microprósopo, por nós ocultistas. E aí, para esconderem isso, para fingir que nós só temos um Deus, então eles entortaram a tradução e dizem que Deus criara e fizera. É que Deus havia criado, que Deus fez na sua criação. E aí dizem qualquer coisa num complô para que vocês não saibam que nós temos dois deuses. Um Deus grande e verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Deus de Moisés. Jesus Cristo vem dizer que o Deus dele é El. Eli, Eli, lama sabachthani. Não é o Deus de Moisés. O Deus de Moisés manda matar. Mas depois, na tábua da lei, diz não matarás, mas manda matar. E Jesus Cristo morre, ao invés de matar. E diz que se você pensar em matar, já matou. Então são dois deuses completamente diferentes. Um é um Deus grande, perfeito, onipotente, onisciente, e o outro é um Deus limitado, é o demiurgo. Ele não cria, ele modela, ele constrói, ele arruma, é um arrumador, que parte de material pré-existente, como nós mostramos a vocês aqui nessa gravura da Bíblia mais bela do mundo. Se não tivesse esse material pré-existente, simbolizado aqui por esse círculo, Javé é um ser criado, é o segundo Deus,
e não querem que a gente saiba disso. Nós, portanto, não somos rigorosamente monoteístas, porque Javé é um Deus menor e Elohim é o Deus verdadeiro. Javé é o Deus de Moisés, Elohim é o Deus de Jesus Cristo. Já houve muita fogueira na Inquisição por causa dessa afirmação, mas ela é verdadeira. E agora nós podemos dizer isso sem medo de ir para a fogueira. Então tem que ter esse material. E desse material é que ele vai fazer o quê? Ele vai usar para criar. Aqui está supostamente Javé fazendo a criação dele, dos animais. E aqui ele está criando especificamente o homem. De onde? Do barro, ou seja, desse material. Então não somos rigorosamente monoteístas. A Bíblia apresenta no original explicitamente dois deuses. Elohim, que é o nome geral para o Ain Sof Aor, ou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Reshit. Esses são enquadrados num infinito ilimitado, no horizonte da eternidade, no oceano primordial, e são o Deus maior, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus. Deus Todo-Poderoso, Incriado, Criador do céu e da terra, que no credo nós dizemos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, as visíveis e invisíveis. Estamos referindo a ele. E em seu Filho único, Jesus Cristo, por quem vieram a existir todas as coisas. Então, no Gênesis, o Gênesis 1 descreve a criação, ou diz, claro, que existe Elohim, que é o nome geral, que envolve a tríade superna, a Ain Sof Aor, uma trindade, e um quatérnio, um quarto elemento, mas que é criado. Então, são três incriados, o Ain Sof Aor é incriado, mas eles criam Reshit. Esse é o Deus verdadeiro, El Elyon, o Deus altíssimo de Melquisedeque. É o Shaddai, o Deus de Abraão. Não é o Deus de Moisés, Javé. O Deus de Moisés é o Demiurgo, é um Deus criado. Ficou claro? Muito bem. Então, agora, por que fazem essa safadeza, escondendo para que nós não sejamos considerados politeístas, porque não querem admitir, ou para que não digam que nós temos um demiurgo como as civilizações antigas tinham, Marduk, Khepri e outros. Então há um complô para esconder isso, para que o cristianismo passe por uma religião monoteísta, mas são dois deuses, um Deus maior, o Deus de barba branca que Elifas apresenta, e um Deus menor, o Deus de barba negra, que é Javé. Então, a figura é belíssima, a concepção dele é muito bonita. Então, aqui está o Ain Sof Aor com Reshit, representado pela essa metade do ovo. A serpente Ouroboros, que está aqui, significa que o que está além daqui é infinito. É a serpente mordendo a cauda. Ela come a própria cauda e ela se alimenta dela mesma. E para dizer que há uma coisa inexplicável. Quer dizer, Deus se alimenta dele mesmo. Ele não tem princípio nem fim, não se pode explicá-lo. Porque se a serpente Ouroboros, ela come a própria cauda, ela está com a cauda dentro da boca, comendo. E ela se alimentando da cauda, ela cresce. E a cauda então cresce e ela come. E assim, isso é uma metáfora para simbolizar que o Deus verdadeiro, o Deus de barba branca, então é incriado, infinito, e essa serpente indica que, além dele, aqui está o que nós não podemos compreender: a autogeração contínua, o moto contínuo, um ser que veio a existir sem ser criado, não tem princípio nem fim. Ao contrário, temos Javé aqui, que foi criado por ele, e Javé é um Deus criado, lá, Shot, para fazer. Asher, Bará, o qual Elohim criou. Asher, Bará, Elohim, lá, Shot, o qual Elohim criou para fazer. Então, não é um Deus. Essa é a verdade que não querem que a gente saiba, que omitem, fazendo essa melecação da Bíblia, porque há dois deuses. Vamos continuar? Vamos continuar. Então, vamos acabar com as mentiras da Bíblia. Estamos dando a interpretação correta, a exegese correta. Então, assim está claro, tanto no livro do Dr. Rick Barry, aqui em vermelho, que já mostrei a vocês, interlinear inglês e português, como na obra de Meir Metzila Malamed, só que Malamed dá a tradução em português. Ao lado do texto original,
em inglês, ele se dá o luxo de fazer a tradução em português, que nós já mostramos para vocês, claríssimo. Gênesis 2. Vou aproximar bem, leiam. Que Deus criou para fazer, olha aqui, ó, para fazer, né? Porque nele criou Deus para fazer. Então, no sétimo dia, Deus criou Javé. E criou Javé para quê? Para fazer. Qual foi o Deus criador de Javé? Elohim, o Ain Sof Yaor, ou sabedoria, poder e bondade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele criou, porque ele pode criar do nada, de si, do próprio pensamento, de si mesmo, tirar de si mesmo. E criou Javé com a intenção de fazer. Fazer o quê? Um outro mundo. E esse outro mundo é exatamente o mundo de Javé. Um segundo mundo que nós não vemos ele, fomos expulsos, é o mundo do paraíso terrestre. Aqui você não tem dúvida, então, está claro e explícito que Javé é um segundo Deus, é o Deus de Moisés, só vai aparecer no ano 1450 a.C., antes disso ele não existe. O professor Mark Smith fez uma pesquisa e ele não existe antes disso, ele só nasce a partir da fusão de Iá, ou Ea, que é Enki, com Havá. Enki é Deus dos Sumérios e tem 3 nomes, Enki, Nudimud e Ea. E desses 3 nomes, Ea é o nome mais usado, e esse Ea vai deslizar para Iá. Já dissemos, Iá vai se combinar, sumério, com a deusa Havá dos arameus, e vai ficar Yahavá, Yahvé. Mais claro do que isso, só 2 isso. Agora, querem nos fazer de idiotas, dizendo que nós somos monoteístas, que os cristãos são monoteístas, só tem um Deus. Não temos só um Deus. Temos um Deus maior, incriado, e aí por isso ele é chamado Deus, porque não tem princípio nem fim, é incriado, onipotente e onisciente, e nós temos Javé, que é o demiurgo, é uma divindade, então seria um Deus? Bom, podemos não dizer que é um Deus, mas é uma divindade. Então podemos aceitar que o cristianismo é monoteísta, mas é monoteísta, mas tem um Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, El, que ele chama do alto da cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, El-I é meu El. Então fica claro, Jesus nomeia o pai dele como sendo El. É a única parte do Novo Testamento em que Jesus dá nome ao pai dele, e é El, não é Javé. Lama sabachthani, porque me desamparaste. Então, esse é o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo. E qual é o Deus de Moisés? Javé. Quando Moisés pergunta na sarça ardente ao anjo que ele vê, um anjo, Javé é um anjo de imenso poder, que está descrito na epopeia babilônica de Marduk, a luta de Marduk com Tiamat, é um Deus menor, é uma divindade. Agora, se quiserem considerar isso um segundo Deus, considerem. Se quiserem considerar apenas um anjo que tem um caráter de divindade, considerem. Se vocês considerarem Javé apenas um anjo poderoso que tem caráter divino, condições divinas, então nós continuamos sendo monoteístas. Mas se quiserem considerar Javé um Deus fazedor, aí nós não seremos monoteístas. Mas isso devia ser dito claramente, devia ser exposto e não enganado. A igreja cristã, católica, as presbiterianas, metodistas, todas as igrejas escondem isso da gente para que não haja o risco do povo cristão achar que nós somos politeístas, temos 2 deuses. Mas há uma possibilidade, não considerar Javé um Deus, mas um anjo poderoso que tem um caráter divino. Ele é um ser divino. E aí, se a gente considerar Javé apenas um ser divino e não um Deus, continuamos sendo monoteístas, porque só há um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, diz o credo niceno constantinopolitano. Criador do visível e do invisível. E em São João diz que ele está junto com Reshit. No princípio era o verbo, Reshit, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o quadro completo envolve o Ain Sof Yaor, o Deus verdadeiro, e Reshit. E esse conjunto nós chamamos de El, que é o verdadeiro Deus. Só que o Deus de Jesus Cristo é um.
e o Deus de Moisés é outro. Só um idiota lendo a Bíblia não percebe isso. O Deus de Moisés é um Deus cruel, tirânico, que manda matar, esfolar, queimem mulheres, homens e crianças. E o Deus de Jesus Cristo quem é? O Deus Pai. Bem-aventurados os misericordiosos, porque no dia do juízo a misericórdia triunfará da justiça. Será maior do que a justiça. Então, quem for misericordioso, no dia do julgamento final, o meu Pai vai exercer a justiça. E eu venho representando ele como juiz. Mas a minha misericórdia, que é igual à do Pai, vai prevalecer sobre a justiça. E o julgamento para quem teve misericórdia será com misericórdia. E para quem não teve misericórdia, o julgamento será terrível. Não terá misericórdia, será justiça. Então, Jesus diz claramente que então há um Deus maior, que é o pai dele, ele chama de Abba, só chama uma vez por El. Na expressão Eli, Eli, lama sabachthani, só. No Novo Testamento só tem ali. Né? E não se refere a Javé em nenhum momento, a não ser nas citações. E o Deus criado, que aí se vocês não quiserem chamar de Deus, para que nós não sejamos considerados politeístas, chamem de uma divindade, um anjo com caráter divino, aí pronto, aí não desaparece o Deus, é um anjo. Se é um anjo, não é Deus. E então, se não é Deus, então não há dois deuses. É uma opção. Isso nos tornaria, de fato, uma religião monoteísta. Mas essa é a opção, é um artifício para poder considerar o cristianismo uma religião monoteísta. Né? Mas é possível. Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador incriado, Senhor de todas as coisas, junto com seu Filho unigênito, criado, Reshit, que para nós é Jesus Cristo, que é chamado Elohim, no Gênesis 1. E um Deus criado, que é o Deus do Gênesis 2, que é o Deus de Moisés, que só vai aparecer no ano 1450 a.C., e que é criado pelo Deus Criador, Elohim, que é o Ain Sof Yaor e Reshit, que vai criar ele e vai dar a ele a substância para que ele modele. Ele apenas modela. Ele não é capaz de criar substância. Ele apenas modela. Então, está claro? Vamos parar o vídeo aqui. Já estamos a 32 minutos. Então, nós temos, assim, numa visão que a Igreja Católica não aceita, nas igrejas cristãs em geral não aceita, nós teríamos dois deuses. Né? O Deus Todo-Poderoso e Javé, o Deus criado, que recebe o material para fazer a sua criação. Aqui Javé e na página anterior os animais. Esse anjo que Javé dentro da sarça ardente, um anjo, e numa figura célebre que nós temos aqui no livro de Cabala, maçonaria. No livro de Cabala nós temos aqui Moisés vendo ele, olha, claramente, vou mostrar para vocês então. Veja, Moisés teve o privilégio de ver Abraão também, ó, aqui, ó. Moisés está aqui nessa gravura, olha Moisés aqui, né? O olho significa Reshit, o criador do mundo superior, e aqui está quem? O anjo Javé. E se vocês lerem em Gênesis, a partir de 12, Gênesis 1:12, vocês virem Abraão vai se encontrar com Javé e vai conversar com Javé, pedindo a Javé, não destrua Sodoma e Gomorra. Com um anjo, Javé é um anjo, então não é um Deus. Então, desse ponto de vista, são monoteístas. Então, o que a Igreja Católica, cristã de modo geral, quer é que nós não sejamos politeístas e não se considere o anjo Javé como um Deus. Fácil. É só simplesmente dizer a verdade. Ele é um anjo com poderes extraordinários, elevado ao caráter de divindade, para poder fazer o mundo dele, que será um mundo de provas. Pronto. Isso nos dá somente um Deus verdadeiro, Elohim, né? O Deus de Jesus Cristo, e nos dá aqui um anjo poderoso que tem o poder de criar um mundo de provas, onde nós vamos ser submetidos. Esse é o Deus de Moisés. Então vocês veem que Moisés aqui está tendo o privilégio de contemplar o anjo Javé, que então, se é um anjo, não é Deus, porque Deus não é um anjo.
Deus não tem forma de anjo. O anjo já não tem forma, né? É uma chama de fogo. E então, mas está aqui, ó. E Abraão no carvalhal do Mamre vê Javé, conversa com ele e come bolo de farinha, novilho e queijo com ele. Olha só, querem mais? Está descrito. A partir de Gênesis, vocês vejam o encontro de Abraão com Javé, e o texto diz: E Abraão ofereceu bolo de farinha com novilho e com queijo coalhado para Javé, em forma de um anjo. Ele aparece, 3 homens, leiam, está lá, ele é visível, ele se torna visível, ele é um anjo, e Abraão vê ele como um anjo, e Abraão implora a ele que não destrua Sodoma e Gomorra, e Jesus Cristo vai dizer mais tarde: Abraão viu meu dia e exultou, quer dizer, viu minha face, ou seja, aí ele está dizendo, viu aquele que eu criei para criar. Jesus vai cohonestar a existência de Javé nesse texto, sutilmente dizendo que Abraão viu a face dele. Na verdade, Alfenei quer dizer o dia dele, o prenúncio dele, Javé, o Deus que ele criou. E Moisés aqui está de joelhos diante da sarça ardente, vendo quem? Javé, o anjo Javé. E aqui o olho de Elohim, que está olhando tudo, supervisionando tudo. E o mundo que nós criamos. Então são 3 mundos. O mundo de Elohim, que é Gênesis 1, o mundo de Javé, que é Gênesis 2, e o nosso mundo, que na Bíblia não é descrito como aquela alegoria do fruto proibido da árvore do bem e do mal. Ficamos aqui, né? A Cabala representa Javé por essa figura, é uma figura simbólica para representar Javé. Deus não tem representação, El não tem representação. Quando alguém tenta representar a figura de Javé, Javé diz: eu não tenho forma. Porventura, quando você ouviu a minha voz, ele diz a Moisés, porventura, quando você ouviu a minha voz, você viu alguma figura? Você viu alguma forma? Então, eu não tenho forma. Não farás para ti minha imagem de escultura. Eu sou único e eu não tenho forma. Então, não faça imagem que seja atribuída como sendo uma forma minha. Mas Javé tem forma, é um anjo. E aparece com forma de anjo a Moisés e aparece com forma de anjo a Abraão. Não vamos repetir, insistir, porque vocês não são burros e eu acho que vocês perceberam. Então, o problema foi criado de bobeira pela igreja cristã. Quer dizer, com medo da gente considerar Javé um Deus, e aí não sermos uma religião monoteísta, e querendo que nós fôssemos parte das 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo, então desconsideram Javé, fazendo de conta que Javé é Elohim, quer dizer, dizem que Javé é Elohim, misturam os dois, fazendo uma confusão dos diabos. Não é verdade. Então temos Deus Pai Todo-Poderoso com seu filho Reshit, que constitui uma unidade, apesar de ser criado, o Reshit chega a ser o espelho do Deus Pai. E aí esse é o Deus verdadeiro. E eles criam Javé. Javé é um Deus criado. Javé é um anjo, e aí seria fácil resolver, bastava explicar. Igreja cristã, por favor, explique a gente que Javé é um anjo com caracteres divinos, que está na epopeia a guerra de Marduk com Tiamat. Pronto, e acabou. Um anjo é um anjo, mas tem caracteres divinos, é uma divindade, não é outro Deus. Isso resolveria o problema e nós não seríamos politeístas. Então o medo da igreja cristã é que nós consideramos Javé outro Deus. E aí nós não seríamos monoteístas, seríamos expulsos do seio das religiões monoteístas. E esse complô é feito com o Islã, é feito com o judaísmo e é feito é professado pelo cristianismo. Na verdade, nós não temos 2 deuses. A minha concepção é essa: Javé é um anjo, portanto, não é Deus. É uma divindade, é um anjo com caracteres e poderes divinos. Pronto, isso acaba com o problema. Não há 2 deuses, não somos politeístas, somos monoteístas. Mas uma coisa é ser monoteísta tendo um Deus verdadeiro, todo-poderoso, Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, com seu filho Reshit,
criado, mas depois elevado à categoria de essencial, substancial e existente como Pai. Esse Deus verdadeiro chamado Elohim, em Gênesis 1, e temos um anjo criado por eles, Asher, Bara, Elohim, Lashot, que Elohim criou para fazer. Então, não são dois deuses, isso então é fácil de explicar, bastava a igreja deixar de achar que nós somos burros, e aí fazer isso, dizer, explicar para nós cristãos que Javé não é um deus, Javé é um anjo com caracteres divinos. Então, pronto, isso resolveria o problema. Javé é visto por Moisés, já mostramos o quadro várias vezes. Javé é visto por Abraão. Javé é o quarto ser que aparece na fornalha ardente com Misaque, Sidraque e Abdenago. O rei Nabucodonosor não eram três, porque eu vejo o quarto. O quarto era Javé, um anjo. Deus não aparece, é só a voz. Moisés e o povo judeu só ouvem a voz dele. Está entendido? Somos monoteístas? Somos, porque temos um só Deus, El, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem três potências: inteligência, vontade e memória. Para dizer que ele é uma pessoa e não o que os idiotas dos panteístas dizem, que ele não tem consciência, não é uma pessoa, é sei lá o quê. Então somos monoteístas sim. Mas para isso temos que considerar Javé como sendo um anjo com poderes divinos, com caracteres de divindade. Mas um anjo. Logo não é Deus, com D maiúsculo. Pronto, isso resolveria. Aí o medo da igreja é que a gente considere Javé outro Deus e sejamos considerados politeístas. Temos um Deus, que é El, e temos outro Deus, que é Javé. Isso nos tira do ranking das três religiões monoteístas. Entenderam bem? Então fizeram essa mentirada toda, essa confusão, e agora nós estamos dando a exegese correta. É essa a verdade, vocês já sabem, e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.